Fala galera, aqui quem tá falando é Alexandro Gomes. Estamos aqui no Projeto Antar mais uma vez para falar um pouco sobre a Guerra Civil Oliniana, a Guerra Civil que aconteceu em Olínia. O segundo ano especificamente, né? Nós vamos fazer uma introduçãozinha aí ao segundo ano de conflito, né? Se você não viu os vídeos anteriores, não vai te afetar nesse vídeo em si, mas seria interessante você ver os vídeos anteriores para você entender todo o conflito, né, de onde ele começou, para onde ele está indo, mas nesse vídeo nós vamos falar mesmo do segundo ano de Guerra Civil. Então esse aqui é o mapa de Olínia, e as áreas vermelhas são onde aconteceram aí os conflitos, né, as batalhas e tal. Então você tem aqui na costa leste, né, o conflito nessas áreas, e no solo você tem essas áreas vermelhas, principalmente em torno do ataque a Ponto Alto, que é a capital desse principado aqui. E quem foram os envolvidos então, né? Você tem o rei Olin, você tem o rei Loden II, você tem... Esses daqui são os brasões deles, né? Então você tem o Olin, o brasão, o rei Loden II, o brasão, você tem o Jeft I, príncipe herdeiro, você tem o brasão dele, você tem o Randall III, né? Esse é o brasão dele, você tem o Olanir II, que ele começa neutro, mas depois ele entra no conflito. Ele é o príncipe herdeiro de Porto Alto, né, onde vai acontecer um grande conflito, porque é a porta de entrada do norte para a invasão no sul, né, esse é o brasão dele. Alpalós X, né, que é o príncipe herdeiro de Apalósia, é ele que basicamente começa o conflito, né. O problema, essa é a bandeira dele, eu acho que eu nunca tinha mostrado, né? Eu mostro sempre a bandeira porque ele entra com mercenários, então ele não participa a princípio diretamente no conflito, né? Apesar dele estar defendendo a liberdade de Alpalósia, por isso que acontece todo esse grande problema aí, né? E nós vamos ter então no território as divisões, né? Então aqui, né, onde fica Anlótia, Frádia, Dras, seria a área do Loden, né? O Loden também teria Ondória, mas Ondória se coliga com o norte e não apoia a guerra sulista, né? E aí você tem a Palósia junto com Drásia e Tirim, que o príncipe herdeiro é o Apalós, né? E a soma dos exércitos dele no começo do segundo ano são de 46.300 soldados, mas eles começam a pedir mais soldados, mercenários, e a guerra vai se escalando, né? As áreas de conflito, basicamente eles dividem, né, o sul em três linhas, né, de defesa. Então a primeira linha é nas fronteiras, né? A segunda linha já é no contorno interior do país, e a terceira linha é o contorno em volta da cidade de Alpalós, que é onde vai ser a capital do sul aí, né? É onde fica a capital do sul, né? Aqui é a segunda linha externa aqui. Então eles dividem as tropas posicionando, né? Coloca 5.000 aqui nessa primeira linha, na parte sul, 4.700 aqui nessas praias, nessas áreas, 2.000 nas linhas aqui, né, dividido, 4.500 aqui em cima na primeira linha, 2.000 na cidade de Ponto Alto, 2.000 aqui na ponte, 1.000 aqui. Então eles dividem em cada área de uma possível invasão. Eles dividem, mas eles deixam tropas atrás para, se precisar apoiar em qualquer área, ele consegue enviar, né?
Então o norte, né, o norte pleno, seria essa área aqui, e o rei Olin tem 99 mil soldados, né? Então é um exército enorme, mas ele entra só com 15 mil nesse primeiro e segundo ano de guerra civil, né? Aqui você tem o território do Jeft I, né, do príncipe herdeiro. Então ele está com defesa aqui e ele envia uma frota para invadir um lote aqui. Ao todo ele inicia com 23.800 soldados nos territórios dele e nas áreas de conflito, né? Então ele distribui aqui em 5 linhas, né, de defesa, mais do que o sul, e depois ele vai reposicionando até ele estar aqui no front, e principalmente nesse segundo ano no combate na cidade de Ponto Alto, capital de Porto Alto. Esse aqui é a divisão do Olanir, né? Olanir II, que é o príncipe herdeiro de Porto Alto Antiga, que é o nome desse principado, e ele tem aí 2 capitais, né? A capital de Antiga, que vai ser atacada aqui pelo norte, a capital do Principado mesmo, e também de Porto Alto, que é Ponto Alto, que é essa areazinha que está circulada aqui, e esses números pretos são as tropas do Olanir, né? Ele começa com 6.600 tropas, mas depois ele escala mais soldados. Aqui nós temos o plano de invasão, né? Então nós temos o plano do norte, né, de invasão. Então você tem as áreas verdes a comando do príncipe herdeiro Jeft I e a parte azul a comando, não especificamente do rei, né, na verdade dos comandantes aí do rei, nessas áreas azuis. Então o Jeft I ataca nessas praias, o rei ataca aqui nessas praias, e no norte divide essa parte leste para o rei e a parte oeste para o Jeft I, né, fazer os ataques. O rei entra com uns 15 mil, né? Essa daqui só uma área de defesa, depois ela escala, vai para 10.800 soldados aqui atacando. E depois escala mais ainda, né? Mas a princípio o conflito é nessas áreas aqui. Igual eu mostrei no começo, o rei desiste do plano de invasão por essa área para apoiar e tomar essa cidade, que é extremamente central e é a porta de entrada tranquila para o sul, né? Depois que tu toma aqui, fica muito mais fácil. E aí vem um ponto importante do início, que marca o início dessa segunda fase, desse segundo ano da Guerra Civil Oliniana, que é as posições, né, do Randall III, do príncipe Randall III. Ele tinha dividido 20% de tropa para o Jeft I, 20% de tropa porque ele estava neutro, né? Até aqui ele estava neutro. Neutro sim. Neutro não. Posicionado para o sul, né? 20% estava com o rei, 20% estava com ele mesmo, aqui é o castelo dele, e o resto estava distribuído com o Loden, né? E aí ele estava com a bandeira do Loden, né? Estava defendendo o sul, só que ele é amigo, né? Próximo do Jeft I, de Pradia, e aí ele bola, cara, uma traição, que é conhecido como traição vil, né? Do segundo ano da Guerra Civil, que isso possibilita a entrada mesmo do norte de forma bem mais massiva aí no sul, né? E aí o que acontece? Nessas áreas que você está vendo uma explosãozinha aqui, ele faz um plano de traição mesmo. Ele coloca as tropas dele junto com as do Loden, a frota também. E aí, nesses pontos aqui, ele explode a própria frota. Então 10% da frota explodiu aqui, aqui, aqui. E ele ataca o quê? Os navios de defesa, os portos e principalmente os estaleiros,
que era onde estava fazendo a produção de navio maciça do Loden II, né, do sul. É claro que tem 10 pontos, ele destrói 5, então metade da linha de produção é destruída, e isso atrapalha também muito recurso que vem e para nesses portos. Então ele dá um golpe enorme aqui já no começo do segundo ano e no começo da Guerra Civil, né? Porque aqui é o início. E com isso, né, o plano dele aí ele destrói essa área aqui. Deixa eu voltar aqui no mapa para vocês entenderem. É essa área aqui, ó. Então a gente está falando desse principado inteiro aqui, que é chamado de Horácio, que é o principado do Randall III, né, do príncipe Randall III. Esse é o principado, ó, o principado de Horácio. Então aqui você tem a entrada do rio, que é essa entrada aqui. Você tem esse rio aqui de cima, que é esse daqui, e o rio do meio, que se divide aqui em 3, que é essa parte aqui. E aí o que acontece então? Ele explode, aqui tem corrente, né, e navios, ele explode aqui para poder conseguir acesso, né? O Jeft primeiro está vindo por aqui para atacar essa praia, ele que estaria defendendo essa praia, então ele vira a casaca e deixa o Jeft primeiro descer aqui tranquilamente. Você tem ele faz, né, as explosões aqui nos portos, né, no caso nos estaleiros aqui e aqui em Arnã. Em Arnã ele destrói os navios que defendiam, possibilitando uma entrada. Só que o Alpalós, ele está com a frota toda nessa área aqui, que é a Palósia, né? E aí ele envia as frotas e acaba fazendo um bloqueio no final de Arnã aqui, que segura as frotas do rei. Mas agora eles conseguem passar e descer as frotas aqui, né? E por conta as tropas, né? E aí por conta disso o rei consegue parar no porto aqui e fazer a invasão dessas terras, dessas terras aqui já no início do segundo ano da Guerra Civil. Esse é o castelo do Randall. Ele abre as portas e deixa as tropas passar, só que os soldados do Loden vêm aqui e conseguem cercar essas tropas para elas não conseguirem passar direto, né? Então ele consegue, o Alpalós consegue bloquear os navios, o Loden II consegue defender aqui, eles perdem essa terra, né? Nos próximos vídeos a gente vai ver tudo isso, tá? Aqui eu estou fazendo só a introdução à segunda fase, ao segundo ano da Guerra Civil. E aqui é o castelo que ele estava defendendo essa praia e ficava nesse castelo aqui com 1000 tropas. E aí eles viram a casaca mesmo aqui e se trancam dentro desse castelo, e os soldados Loden fazem um cerco, né, a esse castelo com 1000 tropas do Randall III lá dentro. Essa praia que eles perdem, né, porque eles fogem daqui e vão para o castelo, e aí as tropas do Loden vêm e protegem aqui com 2000 tropas. As explosões, né, que eu já tinha falado, dos estaleiros, e aqui é onde acontece mesmo a ocupação, né? O exército do Jeft I luta no mar, o Randall III está com metade da frota, que seria de defesa, e eles simplesmente começam a atirar, né, nos aliados, fazendo uma traição, e com isso eles capturam a frota, né, quase toda, 12 navios de 20, e aí eles conseguem fazer uma cabeça de ponte, uma cabeça de praia da invasão aqui, e chamam as tropas do rei para vir para Anlote aqui, porque eles conseguiram um espaço de entrada, né? O Loden II, o rei Loden II, chama todas as tropas que estão em volta e nos castelos para vir fazer um cerco a essa praia, e está esperando os navios chegar com mais tropas para ter esse conflito e o desenrolar, né? E aí desenrola essa batalha aqui nessa praia. Então, basicamente, esse é o resumão bem resumido do
segundo ano, né, da Guerra Civil Oliniana, e nos próximos vídeos eu vou estar falando de batalha por batalha, mostrando cada um desses conflitos gerais, né? Vou mostrar aqui no início desse conflito aí, nós vamos ver um vídeo, né, de cada ponto desse e até vários vídeos, né, da Guerra Civil. Bom, então era isso, eu espero que você esteja gostando aí desse projeto, né? Se você está lendo o livro, né, para quem estiver aí no futuro, né, lendo o livro, fica mais claro, né, você entender as batalhas e tal, então é um complemento. Então espero que você esteja gostando dos vídeos, são vídeos semanais que nós vamos lançar aqui no canal. Se gostou, deixa aí seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreve, comentar é extremamente importante para a gente saber o que vocês estão achando e ter essa noção, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando e até mais, galera.